Muito bem, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Muita paz no coração e sempre a gratidão a Deus pela vida, né? A oportunidade de viver mais uma semana, Deus está nos concedendo, né? Já no segundo dia da semana e Deus nos despertando para mais um dia de vida, despertados por Deus. Isso é maravilhoso, né? Sempre, sempre, sempre o reconhecimento, a gratidão a Deus por sua graça e misericórdia, né? E esta graça e misericórdia que é a favor da nossa vida, e ela se renova a cada manhã, nos diz a palavra do Senhor. Então Deus nos despertando, Deus nos dando a oportunidade de tomar a graça e a misericórdia e termos então o renovo de Deus. Bom dia, com muita alegria, meu querido irmão Rodrigo Tavares, Deus te abençoe, Deus abençoe sempre a sua vida. Irmão Elias Garcia, bom dia, meu querido irmão, Deus te abençoe ricamente, sempre, 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 né? Com a graça divina, sabedoria divina, a qual todos nós precisamos, né? Porque sabedoria do mundo, ela perece, mas a sabedoria de Deus divina, ela permanece eternamente, né? Louvado seja Deus. Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe, que a graça de Deus continue sendo o sustento da sua vida, da nossa vida, da vida de cada um de nós. Bom dia, pastor Paulo Sérgio, Deus te abençoe, juntamente com a irmã Rosana, né? Deus abençoe grandemente. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor, meu nobre irmão, sempre com a graça e a sabedoria, né? Aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus para cada coração, né? Cada vida, cada irmãos conectados conosco, você que nos acompanha sempre, não posso deixar de expressar a minha gratidão, né? A gratidão a Deus por sua vida e a gratidão a você por sua bondade e permitir eu chegar até você através do seu receptor, adentrar onde você adentra, estar onde você está. Deus te abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. E que assim a graça de Deus seja o nosso sustento, né? Sem mim nada podeis fazer. Então sempre reconhecendo que sem o Senhor a nossa vida será em vão. Então sempre buscando a sua graça
e a sua presença, né, para a nossa vida. Graças a Deus. Todos amados irmãos conectados, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, a Escritura vamos ler nesta manhã, Efésios capítulo 5, versículo 14. Nos diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Então vamos pensar: desperta, tu que dormes, e levanta-te. Falar no despertar, né? É acordar-se do sono. Quando se acorda, então, prontamente para o trabalho, põe-se de pé, levanta. Então, dentro deste chamado espiritual, desta colocação do apóstolo Paulo, olhar este sono, né? Desperta, tu que dormes. Então, olhar dentro das Escrituras, o dormir, o amortecer, né? Pode ser um dormente ou pode ser um morto. Então, a condição do homem diante de Deus, como um dormente ou como um morto. Então, ver estas situações, dormindo ou morto. Bom dia, irmã Maria Ruth, Deus abençoe, minha mamãezinha, e também irmã Vilanir, bom dia. Olhar essa condição, né, de uma certa maneira é chamada morte, e de uma certa maneira é chamado sono, dormente, né? Então precisamos olhar pelas Escrituras, então saber que a morte é separação entre Deus e o homem. Olhando o natural, a morte é separação. Então disse Salomão, né? É melhor estar em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há um banquete. A casa onde há o banquete, ali a bebida, né? A bebida traz ali uma certa euforia. Então as pessoas ficam eufóricas, alegram-se, né? Mas depois aquilo também passa. Mas Salomão disse que é a casa onde há luto, então ali se vê o fim de cada pessoa e aquilo se aplica ao coração. Na verdade, nós já passamos, né, por essa experiência de estar em vários lugares onde há mortos, né? Você vai a um velório, mas nem sempre as pessoas aplicam aquilo ao coração. Até mesmo tem aquele bom pensamento, né? O que adianta ser arrogante, ser mesquinho, desprezar, estar mal com o outro, se este é o fim de todos? Mas aquilo apenas se torna falácia, pensamentos, expressões da boca para fora, e não se aplica, né, ao que se vê pensando no momento de cada um. Mas então, quando estamos onde há luto, pensar, meditar no fim de todo homem, que é aquele momento ali, né? O último momento, a separação, já não pode falar mais, já não ouve mais. Aqueles que não viveram bem, talvez choram mais que os outros, porque o tratamento que devia ter dado àquela pessoa nunca deu.
a atenção que devia dar, o carinho, o amor, sempre foi tratado de uma maneira inversa. Então você vê depois a pessoa chorando, lamentando em volta do fúnebre, né? Até mesmo, claro que a dor é grande, mas talvez o ressentimento é muito maior por não ter tratado como deveria, né? E isso só por causa de egoísmo humano. E então aplicar-se. Então olhar a morte, a separação. O que causou a morte, a separação? Então sempre voltando, né, ao ponto de origem que é Gênesis. O homem foi separado de Deus. Isso quer dizer o homem morreu. Aquele homem, Adão, que vivia dentro do Éden, criado ele por Deus, o Adão sendo feito pelas mãos de Deus, tendo vida de Deus, no lugar santo de Deus, onde ainda não havia corrupção, não havia morte. Então lembrando, né, aquele lugar de prazer, de delícias, somente paz, com a presença de Deus, caminhando entre o jardim do Éden, contemplando a sua beleza, a formosura da criação do Pai Celestial, quando de repente, pego de surpresa, em uma manifestação entre Satanás e a mulher, quando Deus ordenou que não tocasse um fruto, não comesse o fruto de uma certa árvore que estava no meio do jardim, porque aquilo provocaria morte, aquilo provocaria separação. E então, estando desapercebido ou não, sendo tentado ou não, mas sim a tentação, a ludibriação, a conversa, a conquista. Satanás então conquistou a Eva por sua conversa, levando-a a descrer da palavra de Deus. E qual foi a ordem? Não coma do fruto, porque o dia que dele comerdes, morrerás. Então olhar esta parte, morrerás. Morte, separação eterna. Então no primeiro instante da desobediência, levada ao ato, a consumação do pecado. Então aquilo trouxe separação entre o homem e Deus. Isso é morte, porque Deus é eterno. Então disse o profeta de Deus, a única maneira de nós termos vida eterna é ter o Espírito Santo. Ter vida eterna não é fazer parte de um movimento religioso, ser um grande religioso, ter grande destaque, ter grandes dons ainda que dados por Deus. Não, isso não quer dizer vida eterna. Então, para ter a vida eterna, temos que ter a vida eterna em nós. Então, Adão tinha permanente vida eterna em si. Eva tinha permanente vida eterna em si. Então, ao descumprir, descrer, desobedecer a palavra de Deus, isso trouxe a separação. Isso tirou, cortou a conexão, a ligação. Aquele sincronismo entre o homem e Deus, aquela manifestação divina ali na vida de Adão. Então isso o pecado interrompeu.
interrompendo-se Deus da vida do homem, então agora o que paira sobre o homem é o espírito da morte. Então nós sabemos que naquele primeiro instante foi separado espiritualmente o homem e Deus, a perda da vida espiritual. E então, consequentemente, anos mais tarde, a morte física, separando-se da terra dos viventes, descendo à tumba. Então caminhar e olhar para este lado, após a morte física, que aí vamos tratar a morte natural, na vida espiritual, mortos, separados de Deus. E então vivendo assim, neste mundo, porque nós vamos encontrar dentro do quadro das Escrituras, quando Lázaro, amigo do Senhor Jesus, faleceu, e então chegou o aviso que Lázaro estava morto, mas então o Senhor disse: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E quando ele chegou à casa das irmãs Marta e Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado, e até mesmo seu corpo estava se decompondo. Por outro lado, então, encontramos também aquela menina que seu pai foi rogar misericórdia ao Senhor Jesus, porque ela estava morta, e ele disse a mesma situação. Ela não morreu, mas ela dorme. Então aquilo causou riso nas pessoas, porque como homens, como naturais, nós vemos a coisa de um lado, mas Deus mostra do outro. Então Deus, conhecendo e sabendo, ele disse: dorme. Então lembrar esta situação dentro das Escrituras, porque também as Escrituras nos dizem que os que dormiram em Cristo, Deus os trará primeiro. Os que dormiram, diz a palavra, né? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Então Paulo disse: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Então os mortos em Cristo, os que dormem em Cristo, serão despertados primeiro. Então olhar esta vida espiritual, ainda que este corpo desça à tumba, então é como um sono, né? Isso não é doutrina da alma, não, né? O sono da alma, não. Isso é o ensinamento da palavra de Deus. O doutrino do sono da alma parece que só está ali dormindo em lugar algum, né? Mas então temos o quadro dentro das Escrituras. Quando nós olhamos para aquela parábola do Lázaro e o rico, que é mostrado Lázaro no seio de Abraão ali representando o paraíso, a região dos salvos, enquanto que Lázaro clamando lá do fundo do Hades, lá do fundo da sepultura, né? Que popularmente é conhecido o inferno, chamado de inferno, e então ele em grande tormento e clamando ao pai Abraão. Então vede que ambos estavam em seu estado de vida. Disse o profeta de Deus, né? O corpo morre, mas o espírito não morre. E então qual é a condição, o estado de espírito
de cada pessoa depois que parte deste corpo? É uma morte ou ele está dormindo? Ele está morto, separado de Deus, esperando o juízo? Ou ele simplesmente está dormindo, ele está no paraíso, na presença de Deus, esperando o grande despertamento de Deus, onde Deus nos despertará, ou despertará os mortos, nem nós que estivermos vivos seremos transformados e assim tomados por Deus, a encontrar com Ele nos ares, Ele vir ao nosso encontro, convocando-nos a subir. Então, preparados para ser despertados por Deus. Desperta tu que dormes. Então agora, esse dormir, esta morte espiritual, que paira sobre o mundo, esta morte que foi gerada lá no Éden, a separação. Quando o homem diz, a única coisa que não tem jeito é a morte, quando a pessoa diz isto, ele não conhece Cristo, ele não conhece Deus, ele não conhece o poder da ressurreição, porque para o crente aí está a solução da morte, porque a morte é a separação eterna para com Deus, e então a misericórdia de Deus dentro do plano de redenção é de nos preparar para vivermos eternamente. Então é tomar Deus dentro da sua palavra e sermos despertados. Então podemos tomar o termo dos viventes sobre a terra, caminhando para lá, para cá, pessoas dormentes ou pessoas mortas, um férito andando para lá, para cá, sem vida de Deus, vivificado, claro, pelo Espírito de vida, que é o dom de Deus, é o Espírito de vida dentro de cada pessoa, mas é apenas um ambulante para lá e para cá. Ele é redigido pelo pecado, ele é governado pelo pecado. Então o que é pecado? O pecado é a incredulidade. A incredulidade leva o homem a ter as práticas do pecado. E qual é a prática do pecado? Então temos falado, né? É adultérios, é crimes, é porfias, emulações, é contendas, homicídios, é bebedeiras, é tabacos, e assim tudo aquilo que vem degenera o corpo humano, estraga o corpo humano. E dizer que aquilo é ruim, não é ruim não, se fosse ruim eles não estariam usando. Mas são prazeres, são os prazeres da morte, porque o diabo ele vem trazendo prazer. Então lembre-se lá no Éden, que Eva viu que aquela árvore era desejável, aquilo que você deseja, aquilo que te dá prazer. Mas são prazeres da morte, é a vida que o diabo traz, é a condição sobre as pessoas, ocasionado então a morte, esta separação eterna de Deus. Então olhar que a redenção, o plano redentivo, o próprio Deus, ele se tornou um de nós, ele se tornou homem, ele se tornou carne para tirar o ferrão do pecado. O que é o ferrão do pecado? Então é a incredulidade. É tirar esta vida errada, dormindo. Muitos aí dentro de sepulcros denominacionais, tendo uma dormência espiritual, pensando que é vida real de Deus e ainda não conhecem a Deus, pois a manifestação da graça de Deus, Deus se tornando homem, Deus mostrando-se o único Senhor, então o Deus eterno criando, gerando um corpo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Então ele tomou os ferrões da morte. Então Paulo, tão convencido de que estava cheio do Espírito Santo,
ele pôde clamar: onde está o aguilhão da morte? O aguilhão da morte é o pecado. Esse é o aguilhão da morte. Que possamos chegar a esse estágio maravilhoso que Paulo chegou, que ele pôde clamar: onde está o aguilhão da morte? Onde está o pecado, a incredulidade? Então ele estava em seu patamar espiritual máximo, vivificado por Deus, que convencido e cheio do Espírito Santo, cheio de vida eterna, cheio de ressurreição. Então sabemos que o nosso precioso apóstolo e profeta Paulo jaz no Senhor, dorme no Senhor. Então não sejamos ignorantes, né? Os que dormem em Cristo, ele os trará primeiro, o ressuscitará, despertará do sono, porque haverá uma voz de despertamento, uma voz de ressurreição, mas não será ouvida se vivermos em delitos, em pecados, vivermos separados de Deus, viver em função do pecado, guiados pelo pecado, guiados então pela incredulidade, pelo ensinamento religioso, pelo pensamento próprio. É isso que precisamos ser despertados. Desperta, tu que dormes. Muitas vezes até mesmo dizemos: somos batizados em nome do Senhor Jesus, cremos no profeta da hora, e ainda está dormente. E o que não está dormente está sendo levados a dormir, a ser mortos, a ser separados por pensamentos mesquinhos, pensamentos daquilo que Deus não ensinou e não falou através de profeta. Isso são pensamentos, são doutrinas, são ismos, aquele pensamento fora da palavra de Deus, e é justamente o que Satanás trouxe a Eva, é o pensamento fora, causando morte, causando separação. E esta causa, esta separação, não sendo percebida, aquilo sendo prazeroso, sendo de bom entendimento, de grande sabedoria, mas não é a sabedoria divina, é pautando a divisa a morte sobre a vida do homem. Precisamos ser vigilantes e então estar na condição de vida espiritual, olhando para Lázaro, morto há 3 dias, vamos dizer que ele alcançou os passos da justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, e depois sendo despertado pelo Senhor. Então nós passarmos por esta fase de justificação, você encontrado como filho de Deus, santificação, apartado da imoralidade, da roupa sumária, vestindo decente, deixando seus cabelos crescerem, o homem pondo roupas decentes, largando seus shorts, suas bermudas, suas bebedeiras e todas suas trapaças, e assim viver santificação, entrando dentro da santificação de Deus que ordena o Senhor, vivendo a vida cheia do Espírito Santo. Mas teve que descer à tumba, ser levado ao paraíso, então encontrar que todos nossos irmãos, no decorrer das eras, os que dormiram em Cristo, isto é, eles estão no paraíso, então aguardando este 4º dia, onde aquela voz os chamará, e eles ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas se não estiver cheio do Espírito Santo, não ouvirá esta voz. O Espírito Santo é vida eterna, é o poder vivificador, é Deus vivendo em nós. Então viver sem Deus é viver mortos. Então mortos, separados eternamente, os quais também serão despertados para estar diante do trono do Senhor.
para ser julgado segundo as suas obras, segundo a sua vida. Então chega um momento em que cada pessoa terá que prestar conta de sua vida. Esta vida que não é nossa, esta vida que foi criada por Deus, um dia roubada pelo pecado, roubada por Satanás, levado à incredulidade, a fazer coisas erradas, a estar idolatrando, vivendo uma vida de idolatria, vivendo controlado pelo pecado, controlado pelo diabo, tendo altares de vida espiritual conforme a sua própria concupiscência, o seu desejo, o seu pensamento, e pensando que ali está Deus, e Deus não está. Deus está do lado de fora. Então pensar nestas coisas, nestas maravilhas, me veio à mente, né? Quando o profeta de Deus disse que ele pregou o seu primeiro sermão. Então ele tomou a escritura do rico lá no Hades. Quando o rico levantou o seu olhar e ele não viu, ali não tinha flores, ali não tinha belezas, Cristo não estava lá. Que condição horrível aquela condição do Hades, onde a condição espiritual, esta condição espiritual é a condição que o homem morre aqui e ele passa para o outro lado. O seu corpo vai à sepultura, vai ao pó, mas o teu espírito vai para o lugar de tormento. Que enquanto você tem a vida em Cristo, o seu corpo descendo à tumba, disse Paulo que nós temos um novo corpo esperando por nós, um corpo celeste. E então você adentra dentro deste corpo e vai estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é estar no céu, na sétima dimensão. Estar na presença de Deus é estar naquele lugar que é chamado de paraíso, onde não tem morte, não tem dores. Ali os irmãos estão glorificando, adorando a Deus, esperando este grande momento da ressurreição. Oh, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, força, para sim continuarmos nesta jornada cristã, renegando o mundo, o pecado, a concupiscência, sendo preparados por Deus. Oh, meus irmãos, isso comove o coração. Pensar nesta graça divina, estar envolvidos pelo grande despertamento de Deus. Que Deus abençoe o seu coração, o nosso coração, nos posicione, para que assim venhamos ser vivificados pelo Espírito de Deus, não vivificados pelo espírito do pregador, pelo espírito da igreja, pelo espírito do mundo, pelo espírito religioso. A única maneira de termos vida eterna é ter Deus. E o pecado quer dizer estar separado de Deus, é estar morto, estar morto. Que então Deus possa vivificar. Desperta-te, põe-te de pé, levanta-te. Não só desperta não, talvez ouve, fica dentro do túmulo, fica em cima da cama, não levanta, não tem ação. Levanta-te, desperta. A hora é final, a hora é finda. Que Deus abençoe cada coração, cada vida, cheio de arrependimento, prostrar diante do Senhor e clamar a sua graça e misericórdia.
Não tenha-te por bom cristão, grande cristão. Olhe sempre, como disse Paulo, miserável homem que sou. Sem o Espírito Santo sou um verme, menos que nada. Então, a cada momento, humilhando, entregando-se nas mãos de Deus. Que Deus abençoe cada coração. Você que porventura ouvir isto a primeira vez, deixe Deus te abençoar. Creia, não duvide, pense na sua vida. Pense naquele momento de prestar conta lá diante do trono branco. Podemos ser livres de estar lá? Sim, podemos. Claro, o que faço? Arrepende-te, seja batizado em nome do Senhor Jesus, viva uma vida justa e santa, disse o profeta, e Deus cuidará do restante. Ó, que Deus possa nos ajudar, encher o nosso coração, despertar a cada um de nós do nosso próprio ego, de nossos sentimentos, e assim sermos vivificados pela graça sublime do Senhor. Querido Pai Celestial, que momento maravilhoso e sublime é o momento de poder estar em Sua presença, Senhor, junto com meus preciosos irmãos. Clamamos a Ti neste momento a Sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como clamou o salmista, não me lances fora da Tua presença, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado, alguma coisa que Te contraria, Pai. E limpa-me, lava-me com o sopo, o sangue do Cordeiro, e ficarei mais branco do que a branca neve, mais do que a branca lã. Lava o nosso coração, Pai, e preencha com Teu Espírito Santo. Cria em mim um coração novo, um coração puro, um coração que palpita pelo Teu Espírito, o Espírito de vida eterna, de graça, de misericórdia, de amor, de sublimidade, de bondade, temperança, paciência. Abençoe, Pai, cada coração que está clamando neste momento sinceramente, Pai. Abençoe o nosso lar, o lar de cada um. Quebra os grilhões do pecado, Senhor. Até mesmo a separação que tem havido entre casais. Satanás vem para destruir, tem destruído lares que neste momento está desfeito, e Satanás tira proveito para tornar a coisa mais difícil. Pai, que o Senhor possa, com a Sua graça e bondade, abençoar os lares, quebrar os grilhões de Satanás, a facção, o pensamento religioso, o pensamento contrário, o pensamento mundano, tudo aquilo que tira o homem da Sua presença. Ajude a cada um de nós, Pai. Quantas famílias destroçadas, quantos lares desfeitos, quantas pessoas lançadas na maldade por estes feitos de Satanás. Só o Senhor pode ajudar, Pai. Só o Senhor pode ajudar os Teus filhos, aqueles que esfriaram na fé, tomaram partido com o mundo, esfriaram-se, até mesmo deixaram de ir aos cultos, à igreja, pararam de dar a sua oferta, os seus dízimos. É um esfriamento desta hora, Pai, que morte, que assolação.
Por certo é o tempo do cavalo amarelo, é o espírito da morte sobre esta terra, Senhor. Ajude a cada um de nós, ajude os teus filhos, abençoe o teu povo, Pai. Segure-nos em tuas mãos, cuida de nós eternamente, Pai. Fale conosco cada momento e que cada momento nós sejamos gratos, agradecidos. Te agradecemos por sua benignidade, Pai, por sua bondade para conosco. Aceita nossa gratidão e encha-nos com tua presença. Rogamos-te isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Muito bem, meus queridos irmãos. Que Deus te abençoe. Que a vida eterna seja permanente em nossos corações. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe ricamente. Sempre, 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 né? É o desejo do nosso coração, que cada um seja vivificado pelo poder de Deus. Deixando aqui o meu bom dia, o meu abraço fraterno. À tarde, possivelmente, estarei repetindo aí uma live, né, matinal. Então, a sala de vídeo, repetindo um vídeo já, uma palestra que já foi feita pela manhã, né? Muito bem, Deus abençoe, o meu abraço, bom dia. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe. Irmão Rodrigo Tavares, bom dia, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio com a irmã Rosana, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, Deus te abençoe, bom dia. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Minha mamãezinha, irmã Maria Ruth, bom dia, Deus abençoe. Meu querido irmão Evaldo Messias, bom dia, Deus abençoe. Meu querido irmão Eliseu dos Santos, né? Deus abençoe. Juntamente com a irmã Fátima, conectados lá, né? Deus abençoe o seu lar, esta família, sempre, sempre, né? Um grande abraço, irmão Eliseu. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmão Miguel, irmã Silvana, bom dia, Deus abençoe. Aleluia. Irmã Marinês, bom dia, Deus abençoe, né? Irmã Vilanir, eu disse já? Bom dia, irmã Vilanir, né? Se eu não falei, se eu falei, está repetindo, né? Mas não tem problema, Deus abençoe a cada um, né? Um grande abraço, tenha uma semana cheia da presença de Deus. Bom dia, meus irmãos.